Arena, mais um jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. E nós recebemos perguntas dos jornalistas que fazem parte do grupo da cobertura da seleção brasileira, para entrevista com o Alisson. Primeiro que o Alisson, no jogo de hoje contra a Colômbia, completa 50 jogos pela seleção brasileira. Parabéns pela marca, Alisson. E aproveitando, essa é a primeira pergunta dessa entrevista da Kiyomi Nakamura. Ela te parabeniza pelos 50 jogos e pergunta qual o jogo e qual o momento e a defesa mais marcantes nessa sua história da seleção. Bom, primeiro é um prazer, né, completar 50 jogos com a camisa da seleção brasileira. A gente sempre fala isso, até parece meio clichê, mas cada jogo é sempre muito especial, né? E a gente fala porque realmente sempre foi um sonho vestir essa camisa e poder realizar esse sonho todas as vezes que eu jogo. É algo muito, muito importante, muito significativo, tanto para mim quanto para a minha família. Acho que é difícil de escolher ou uma defesa. Mas sempre jogos clássicos são jogos que eu gosto muito, jogos contra a Argentina, jogos importantes, semifinal da Copa América, é um jogo que vem à minha memória, e a defesa da falta do Messi, acho que foi talvez uma das defesas que eu mais gosto pela dificuldade dela e pela maneira que eu consegui executar essa defesa, né, no jogo no Mineirão, que a gente venceu e se classificou para a final. E talvez o jogo mais importante, né, e o momento mais importante foi a final da Copa América, né, que deu a possibilidade para mim e para os meus companheiros de conquistar um título pela seleção brasileira, né, e isso com certeza marca muito, um momento que marcou muito e marca muito a vida de um jogador. Próxima pergunta do Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Qual o aprendizado da Copa da Rússia você leva para o Qatar? Bom, a Copa do Mundo é um momento único, né? Não tem nada igual. Nenhuma competição, por mais importante que seja, né, se compara a uma Copa do Mundo. E poder fazer parte de um grupo que disputa é uma honra muito grande. Acredito que a gente pode aprender várias lições, né, da nossa última Copa, né, mas acredito que tivemos muitos mais acertos do que erros. O objetivo não foi o que a gente queria, né, o nosso resultado não foi aquilo que a gente buscava, né, e às vezes normalmente a gente busca ter rendimento dentro de campo para poder, né, ter um resultado como consequência do nosso rendimento, do nosso desempenho dentro de campo, né? Mas às vezes um jogo decisivo, no caso de uma decisão, né, de mata-mata de Copa do Mundo, às vezes é uma partida que exige um algo a mais, né, de cada um, né? E se a gente puder fazer isso na próxima Copa, com certeza vai ser importante para nós e conseguir fazer com que o resultado aconteça, né, jogando bem ou jogando mal. O nosso objetivo é sempre jogar bem, né, mas o resultado com certeza é algo que é sempre mais importante. Pergunta do Eric Faria, do Grupo Globo. Alisson, você já chegou a fazer contas para a classificação? Sabe que vencendo amanhã, independente de qualquer outro resultado, a seleção confirma a vaga na Copa? Obviamente, né, hoje a gente tem conhecimento de todas as situações que acontecem ao nosso redor, do que pode acontecer, e esse é um objetivo muito grande, né, nosso, de garantir a classificação. Mas o nosso pensamento ele é jogo a jogo, né, e esse é um jogo muito importante para nós, não só pelo fato de poder garantir a nossa classificação, mas porque é um adversário muito forte, né, e com certeza enfrentando adversários fortes a gente consegue medir também a qualidade do nosso grupo e em que caminho estamos, né? Então, uma grande oportunidade para todos que entrarão em campo para demonstrar o seu melhor, né, e conquistar o objetivo, que com certeza é a vitória, e fazer um grande jogo também.
Pergunta do José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha. Alisson, o que você conhecia do Gabriel Chapecó antes desta convocação? Como está o convívio com o jovem? E no que você e o Ederson podem ajudá-lo? Eu acompanhei um pouco agora, né? O Gabriel vem jogando recente nessa temporada. Teve oportunidades, né? Quando o Breno foi para a seleção olímpica. Né, o Breno também já é um grande goleiro, vem tendo grande desempenho. E agora poder conhecer o Gabriel aqui é muito bom, né? De ver que o Brasil sempre revelou, né? E continua revelando goleiros jovens com potencial muito grande. E ele não é diferente. É um goleiro com muito potencial, que já tem tido um bom desempenho numa equipe importante, né? Primeira divisão do futebol brasileiro. Então, fico feliz de poder ver que a seleção está muito bem servida, né? Não só agora, mas também para o futuro. E no que a gente for possível, né? E no que ele precisar, a gente está aqui, eu e o Ederson. Né? Hoje já estamos entre os goleiros mais experientes, né? E no que a gente puder ajudar ele, a gente está aqui. Mas é um menino que é muito dedicado e acredito que ele ter essa experiência de estar aqui na seleção, ele vai aprender muito observando, né, tanto a mim quanto o Ederson, mas também convivendo com os outros atletas, né, tá nesse ambiente aqui, com certeza é algo que é uma experiência muito grande para ele, né, para a vida dele, que vai contribuir muito. Respondendo essa pergunta do Zé Alberto, também respondeu a pergunta do Glaucio Guterres, viu um tema parecido. Mais uma questão aqui para o Alisson, do Guilherme Azevedo, Revista Placar. Alisson, pensando em evolução do atleta, como você enxerga a convocação do Gabriel Chapecó? Você gostaria de ter recebido essa chance na idade dele? Bom, com certeza, né? Acho que minha primeira convocação, eu tinha 22 anos, se não me engano, se não me falha a memória. Ele tem 21, né? 20, 21. Com certeza. Quanto mais cedo for convocado para um jogador, né, pode ter muitos efeitos, mas é sempre um prazer e uma oportunidade de se aprender. Eu tive sempre grandes goleiros jogando ao meu lado e sempre fui um cara muito observador e busquei aprender, né, muito mais do que fazendo perguntas ou pedindo dicas. Procurei aprender observando, né? E ele ter a oportunidade de estar aqui, aprender comigo e com o Ederson, né, ter a oportunidade de trabalhar com o Tafarel, com o Marquinhos também. Creio que isso vai trazer um crescimento muito grande na carreira dele, né, se ele encarar isso da melhor maneira, usar como aprendizado, né, e colocar como objetivo estar aqui sempre, né? Mas isso, claro, depende do desempenho dele e da continuidade da carreira dele. Eu tive perto, né, de ter uma oportunidade antes da Copa de 2014. Na época era o Filipão. Eu soube que eles estavam pensando em me trazer. Foi quando eu comecei a jogar titular no Inter em 2013. E eu soube dessa possibilidade. Até fui convocado para Sub-20 para um torneio de Toulon. Né, e aquilo ali para mim já significou muito, né, de saber que o treinador da seleção principal estava com o meu nome na cabeça, né, mesmo que fosse para fazer parte do grupo, para fazer parte de uma renovação, só de estar ali, ter a possibilidade de estar presente, para mim já era algo muito grande, né? E mesmo isso não se acontecendo, não acontecendo, isso teve um efeito positivo na minha vida, né, que eu coloquei como alvo chegar à seleção brasileira, né? E isso para mim foi motivo suficiente de ser determinado e buscar conquistar isso através do meu desempenho no meu clube. Pergunta do Rafael Zarco, do GE. Globo. Alisson, você viveu as duas últimas eliminatórias. A campanha tão regular do Brasil nesta se explica pelo trabalho de longo prazo que o Tite já desenvolve na seleção? Esse Brasil de hoje é superior ao que alcançou a classificação antecipada também nas últimas eliminatórias? Talvez somos, né, os jogadores jovens daquela época, são jogadores mais experientes, obviamente, né, não só falando de idade, né, mas com tempo de futebol. Né, acredito que todos nós, né, todos os jogadores aqui,
estão em alto nível pelas suas equipes, conquistando títulos, jogadores que representam grandes clubes do futebol mundial, não só o futebol europeu, mas o futebol brasileiro também. E tudo isso contribui, com certeza, para o desempenho aqui. E, obviamente, né, o nosso desempenho aqui na seleção se deve também ao trabalho do Tite, de toda a comissão técnica, em que se busca a excelência aqui dentro, em todos os setores, né, e é isso que a gente tem aqui, excelência. Talvez temos coisas a melhorar, com certeza, como em qualquer ambiente de trabalho, mas nosso ambiente aqui é muito bom, e isso se reflete nos resultados dentro de campo, né, nas campanhas, nas eliminatórias, e eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo e poder estar tranquilo aqui para fazer o meu melhor e viver o meu sonho, né, de jogar pela seleção brasileira. Vou juntar 3 perguntas em uma só aqui. O Adriano Gonçalves, da Rádio Futebol Online, o Eduardo de Menezes, da ESPN e Fox Sports. Alisson, como você encara essa disputa para ser titular no gol da seleção? Afinal, o Ederson e o Everton, você também, claro, estão em alto nível, e completando com a do Guilherme Pereira da TV Globo, você e o Ederson jogam em 2 gigantes da Inglaterra. Mas o que te credencia neste momento para ser o titular da seleção? Pergunta muito boa, né? Acredito que essa disputa, algo que eu sempre falo quando você tem uma pergunta nesse sentido, né? Essa disputa é algo muito bom, tanto para a seleção quanto individualmente para nós, tanto para mim quanto para o Ederson e para o Everton. É muito bom para todos se sentirem valorizados e sentirem que fazem realmente parte do grupo. É muito bom a gente ter a oportunidade de que todos joguem, né? Todos terem a oportunidade de demonstrar o seu talento, as suas qualidades, jogando realmente, tendo experiências dentro da seleção. Porque nós aqui temos um objetivo em comum, né? Que é vencer a Copa do Mundo. E dentro desse objetivo tem outros objetivos. Primeiro, a classificação, né? Primeiro, para vencer tem que se chegar a uma Copa do Mundo, se classificar. Mas, obviamente, o objetivo maior é vencê-la, né? Então, quem estiver melhor, né, com certeza a decisão do Tite ela vai ser bem feita, né, para quem estiver melhor, mais bem preparado no momento. E acredito que isso vai credenciar não só a mim, mas aquele que for escolhido, né? E eu encaro essa disputa da mesma maneira que eu sempre encarei, sempre que eu vim para a seleção brasileira. Nunca tive cadeira cativa, como se fala, né? Nunca tive uma posição privilegiada, mas sim fui reconhecido pelo meu desempenho no clube, fui reconhecido pelo trabalho que eu sempre faço aqui nos treinamentos, que eu sempre dou o meu 100% aqui, sem economizar nada. E eu acredito que isso me credenciou antes, né? Isso pode credenciar a mim, tanto a mim quanto ao Ederson, quanto ao Everton, a ser o goleiro da seleção, né? Todos estão prontos, todos trabalham forte, né? Então, no meu ponto de vista, estou muito tranquilo em relação a isso, mas obviamente a minha ambição é de ser sempre o titular e de jogar, que é o que eu amo fazer. Pergunta do Fábio Lázaro, do Lance. Alisson, na sua ausência na última convocação, o titular foi o Everton, do Palmeiras, que quase que consensualmente é considerado o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Nesta convocação, o Tite trouxe o Gabriel Chapecó, que tem se destacado no Grêmio. Gostaria de saber de você, da Inglaterra, consegue acompanhar o futebol brasileiro e, se possível, avaliar o nível da sua posição em relação às opções que, diferentemente de você e do Ederson, não estão no exterior? Para mim, o Everton é um goleiro de nível mundial, né? Não só talvez o melhor jogando no futebol brasileiro, mas para mim ele tá entre aí, vamos jogar alto, mas entre os 10 melhores goleiros do mundo. E se deve também aos resultados dele dentro de campo, né? Que obviamente que quando a gente fala de melhores, os melhores sempre são aqueles que estão vencendo, né? Vencendo títulos. E para mim isso credencia ele, né? Falo isso sem nenhuma dúvida, né? Mas hoje no cenário do futebol mundial, grandes goleiros, grandes nomes,
sempre um se destacando um pouco mais que outro em alguma temporada, e isso se deve também ao nível que a equipe está jogando, né? Então, o Everton com certeza é um grande goleiro, e ele tem merecido isso pelo desempenho dentro de campo dele. Então, é um cara que é merecedor de estar na seleção brasileira. Né, e eu e o Ederson, a gente faz parte de duas grandes equipes que realmente estão sempre em alto nível. E isso é importante tanto para nós quanto para a seleção, que é aquilo que é o mais importante, né? Que está sempre bem servida de goleiros. E quem jogar vai sempre representar bem a seleção. Pergunta do seu Osiris Nadal. A FIFA vai escolher nos próximos dias os 3 melhores jogadores do mundo. Quais os 3 nomes que você indicaria? Obrigado. Isso aí é difícil, né? Acredito que o futebol nos últimos anos tem vivido momentos diferentes, né? Não é uma equipe só que vem tendo a hegemonia, né? Cada ano uma equipe vem se destacando, e cada vez mais é evidente no futebol que um jogador só ele não ganha sozinho, né? Por exemplo, quando nós fomos campeões da Champions, era difícil de apontar um só jogador para que fosse escolhido como o melhor, né? Que fosse uma diferença gritante. Todos tiveram um papel fundamental e desempenharam muito bem. E nas equipes que venceram, né, isso só falando da Champions League, mas o Bayern no ano seguinte também, difícil de apontar, por mais que o Lewandowski, né, é um jogador que vem se destacando muito. Agora o Chelsea vencendo a Champions, né, também é uma equipe que não tem somente um jogador que se destaca mais do que os outros. Acredito que essas escolhas têm cada vez ficado mais difícil por causa disso, né, por causa do nível dos atletas. Talvez não tenha 3 nomes aqui para falar agora, mas se eu fosse falar de alguém que é merecedor de algum prêmio, na minha cabeça vem o Lewandowski, né? Pelos números dele, pelas conquistas. Ano passado não tiveram as premiações por conta da situação que o mundo vivia e por conta do futebol estar de maneira atípica, né? Acontecendo de maneira atípica. Mas eu acredito que ele é um nome que merece muito. É um jogador que vem quebrando recordes, fazendo muitos gols e tendo uma consistência também muito grande, que no meu ponto de vista é muito importante. A última pergunta dessa coletiva para o Alisson, do Márcio Torvano, Rádio 105 FM. Você já sente um clima de Copa do Mundo dentro da seleção? Bom, o nosso clima aqui ele é sempre muito agradável, é um clima sempre muito bom. E quando se vive uma eliminatória, não se vive uma eliminatória, né? Se vive uma Copa do Mundo. É simplesmente uma etapa da Copa do Mundo. Então, sim, vivemos um clima de Copa do Mundo, de muita concentração, né? De muito foco nos nossos objetivos. E de muito empenho e determinação na nossa preparação, né? Então, isso para mim é um ambiente de Copa do Mundo, né? Então, se esse é o sentido da pergunta, sim, vivemos um ambiente de Copa do Mundo.